apresentar nosso trabalho sobre a caatinga. Os participantes são Antônio Souza Andrade, Lália Nicole Nunes de Andrade, Lohane Silva Sá. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Está localizado nos estados do Nordeste do Brasil e no extremo norte de Minas Gerais. A sua área de abrangência corresponde a cerca de 10% do território brasileiro. A vegetação da caatinga tem como característica principal a adaptação aos períodos de estiagem. Sendo assim, as suas plantas possuem troncos grossos e raízes profundas. Já os seus animais possuem estratégias para sobreviver ao calor. O clima da caatinga é semiárido, marcado por temperaturas elevadas e pouca chuva. O solo da caatinga é extremamente fértil, porém muito raso e pedregoso. A rede hidrográfica da caatinga é pequena, formada, no geral, por rios intermitentes. Emily Maria Santos da Silva, 7º ano A. Trabalho de Geografia, professora Kéia Gomes. Polígonos da Seca. O Polígono da Seca é uma região geográfica definida e delimitada pela legislação brasileira, sendo marcado pela ocorrência do fenômeno da seca. Ele está localizado na região Nordeste e Sudeste do Brasil, abrangendo área de 9 estados. É caracterizado, no geral, pelo baixo regime de chuvas e pela aridez do solo. Desse modo, predominam-se as altas temperaturas, baixa umidade e pouca nebulosidade. A localização geográfica do Polígono das Secas indica uma área de alta pressão, caracterizada pela baixa atração de ventos, assim como pela repulsão de massas de ar carregadas com umidade. Sendo assim, nessa região do Brasil, chove menos de 800 milímetros em média por ano. Essas características refletem-se em um solo extremamente seco e árido, no padrão fluvial formado por rios quentes e na ocorrência de altas temperaturas e pouca nebulosidade. Estados que fazem parte do Polígono da Seca: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e a Bahia, Minas Gerais e o principal, Sergipe. A caatinga é um ecossistema único encontrado no sertão nordestino. É formado por árvores de pequeno porte e espaçadas. Essas plantas são chamadas de xerófilos. São adaptadas às condições do clima semiárido, que predomina no sertão nordestino e apresenta medidas de temperatura acima dos 25 graus Celsius. As plantas típicas dessa vegetação são o cacto, a palma, o xique-xique, o mandacaru. Muitos têm capacidade de reter água no caule e nas folhas, o que acaba servindo para matar a sede de pessoas e animais. A caatinga tem uma vasta lista de plantas medicinais, como a catingueira, o jericó e o angico. A caatinga ainda abriga espécies raras de grande valor, como o ipê-roxo, o cumaru e a aroeira, que já entraram em extinção ou estão ameaçadas. Oi, boa noite. Meu nome é Clara Maria Andrade da Silva, sou do 8º D e vim apresentar o trabalho de ciências. Plantas nativas do bioma caatinga, nomes populares e científicos. Primeiro, aroeira vermelha. Chinus terebetiphallus Rad. Barriguda, Ceiba gladioli. Cacto, Cactáceo. Canaúba, Compernência prunifera. Catingueira, Caesalpínia piramidalis, Juazeiro, Zezepins, Juazeiro, Jurema branca, Pimpitânia, Estibulícia, Mandacaru, Cerium jamacaru, Palma, Apuntio, Cachinelefira, Umbuzeiro, Espondius tuberoso.
As árvores que estão em extinção e extintas são seringueira, braúna e aroeira. A degradação é distribuída pela Caatinga de forma desigual, uma vez que diferentes regiões estão sob diferentes tipos de pressão. A urbanização e a pecuária têm deteriorado profundamente a costa leste ao longo dos anos, enquanto a parte norte há muita extração de madeira e assentamentos humanos. Atualmente, ainda resta 50% da formação original, mesmo com perda anual de 365 mil hectares de todo o bioma. De acordo com dados de monitoramento, a principal causa da destruição da caatinga deve-se à extração da mata nativa, que é convertida em lenha e carvão vegetal, destinados principalmente aos polos gazeiro e cerâmico do Nordeste e o setor siderúrgico de Minas Gerais e Espírito Santo. A importância da conservação da caatinga. A caatinga é frequentemente associada com a seca, pobreza e pouca biodiversidade, mas, ao contrário disso do que se pensa, esse bioma confere valores biológicos e econômicos significativos para o país. Além disso, traz benefícios ambientais, como a conservação da água, do solo e da biodiversidade. Atualmente, a caatinga está francamente representada na Rede Brasileira de Unidades de Conservação, com somente 1% de unidades de conservação de proteção vegetal de 6% em unidades de conservação de uso sustentável. Os efeitos do desmatamento da caatinga são diversos em razão da importância da vegetação para a região que ocupa. Com remoção da vegetação, o problema é intensificado, além de tornar os solos mais expostos e, por isso, altamente propensos para a erosão e outros problemas ambientais, como a salinização. Em áreas desprotegidas, o manejo florestal sustentável e a estratégia mais adequada para evitar o desmatamento da caatinga, conservar a biodiversidade e gerar benefícios socioeconômicos mediante o fornecimento de matéria-prima para atender às crescentes demandas da sociedade. A importância da caatinga para a sociedade servem de alimento tanto para seres humanos quanto para animais. Dentre eles destacam-se o umbuzeiro, o juazeiro, a quixabeira, o mandacaru, o maracujá da caatinga, o cajueiro e a palmeira licuru. Por isso, devemos nos preocupar em conservar a caatinga. A caatinga é um grande ecossistema da floresta seca que recobre cerca de 11% do território brasileiro. De uma maneira geral, a preocupação com a extinção das espécies nativas está na ordem do dia em todos os biomas brasileiros, e as políticas de conservação ambiental estão cada vez mais frágeis na sociedade brasileira. Na Caatinga, a gestão das áreas de conservação de proteção total administradas pelo Estado brasileiro tem enfrentado sérios desafios que colocam em risco a preservação das suas riquezas biológicas, especialmente das espécies com maior risco de desaparecerem. Flora da Caatinga é composta por cerca de 4.479 espécies vegetais, com expressivo número de espécies endêmicas, ou seja, que só existem nessa região do planeta. Em algumas áreas da Caatinga, em função dos impactos das atividades humanas sobre áreas de remanescentes florestais, o nível de degradação dos solos atingiu estágio de muito grave, resultando em processo de desertificação. A remoção parcial ou total da cobertura vegetal da Caatinga diminui a cobertura dos solos, ainda jovens e poucos profundos, da Caatinga, deixando-os expostos, resultando no crescente aumento da degradação do bioma. Mudanças no uso da terra e manejo insustentável dos recursos naturais são as causas humanas diretas da degradação dos solos, afetando adversamente os meios de subsistência de pelo menos 1,5 bilhões de pessoas em todo o mundo.
Em áreas desprotegidas, o manejo florestal sustentável é a estratégia mais adequada para evitar o desmatamento da caatinga, conservar a biodiversidade e gerar benefícios socioeconômicos, mediante o fornecimento de matéria-prima para atender às crescentes demandas da sociedade. Todavia, estudos apontam que entre 2% e 4% das florestas da caatinga são suficientes para atender à demanda por lenha na região, utilizando a prática de manejo sustentável. Manejo sustentável da caatinga é uma forma de exploração da floresta que garanta sua recuperação, regeneração e recomposição, visando a obtenção de benefícios econômicos e sociais, como geração de renda para os produtores com a devida conservação da riqueza das espécies. As únicas de conservação representam uma das soluções mais urgentes para garantir a sustentabilidade dos processos ecológicos da caatinga e a manutenção da diversidade das espécies biológicas, evitando o aumento da desertificação. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo ser humano, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais em atividades como pesquisas científicas e turismo ecológico.